Olá, amigos, tudo bem? Seja bem-vindo aí a mais uma videoaula do professor Maico Saboia. Pessoal, na videoaula de hoje vamos falar aí um pouquinho de inequações, ok? Resolver alguns exercícios aí, tá bom? Então vem comigo, vem comigo, vem comigo. Pega aí seu material didático, lápis, caneta, borracha, papel e vamos calcular. Então, vamos lá para alguns exercícios. Larinha, exercício de número 1, ele fala o seguinte: identifique a solução das inequações a seguir, representando-as na reta numérica. Então, item A, 35 mais x é menor ou igual que 48, sendo x um número racional. Então, primeira etapa, o que é uma inequação? Para ser uma inequação, tem que ter mais de uma variável, uma ou mais, e tem que ter um sinal de desigualdade, ou seja, o sinal de maior ou menor. Então, beleza. Tem uma variável, uma incógnita, uma letra? Tem. Tem um sinal de maior ou menor? Tem. Então, a gente está falando de uma inequação. Ok. Então, como é que resolve uma inequação? É bem similar à resolução de uma equação. Então, a tática é o seguinte, ó. Vou reescrever aqui. A intenção é isolar a letra. A letra tem que ficar em um dos dois lados. Tanto faz no lado esquerdo quanto no lado direito. Então, vou jogar o outro número. Os números que aparecerem, eu vou jogar para o outro lado. Só que com a operação contrária, com a operação inversa. Exemplo, o 35, ele está somando aqui no lado esquerdo. Então, eu vou jogar ele para o lado direito com a operação inversa. Qual a operação inversa da adição? A subtração. Então, 35 ele vai para o lado esquerdo, subtraindo. 48 menos 35, 13. Então, o x ele tem que ser um número menor que 13. Como é que representa isso na reta numérica? Comece a sua marcação lá na reta numérica. Então, eu vou começar a colocar o número 13. À direita do 13, eu vou colocar os números em ordem crescente e à esquerda em ordem decrescente. Então, beleza, o x tem que ser o quê? Um número menor ou igual a 13. Então, se aparecer a palavra igual, então é bolinha fechada. Ó, menor ou igual. Então, bolinha fechada e ele vem para a esquerda. Então, faço o tracejado para a esquerda. Ou seja, todo número menor ou igual a 13, ou seja, que está ao lado esquerdo do 13, torna aquela inequação uma verdade. Bom, como escrever isso matematicamente? Sabendo que x é um número racional. O que é um número racional? É um número que pode ser colocado em forma de fração. Então, matematicamente, a gente escreve assim, ó, x é menor ou igual a 13, tal que x pertence ao conjunto dos números racionais. Então, primeiro eu falo a condição e depois eu falo em qual conjunto esse número pertence. Ok? Sempre assim, professor? Sempre. Perfeito. Vamos lá para o item B de bola. E aí a inequação é 13y é maior do que 26. Então, mesma maneira de resolver, mesma tática, tentar isolar a letra. O 13 está multiplicando aqui no lado esquerdo. Ele vai passar para o outro lado com a operação contrária. Você está multiplicando, passa o quê? Dividindo. Então, 26 dividido por 13. Lembre-se, uma divisão, uma fração, é uma divisão também. Então, eu tenho R$26. Vou dividir para 13 pessoas. Cada pessoa vai ficar com R$2. Vou lá marcar isso na minha reta numérica. Coloco o número 2 para a direita do 2, aumentando. Para a esquerda, decaindo. Então, fui lá e marquei na minha reta numérica. Bom, como apareceu o sinal de maior, então, apareceu o sinal de igual? Não. Isso significa que o 2 não faz parte da resposta. Então, dessa forma, a bolinha vai ser o quê? Aberta no número 2. Então, todos os números maiores que 2. Deixa aquela inequação o quê? Verdadeira. Como é que escreve isso matematicamente?
Primeiro eu falo a condição, depois eu falo qual conjunto pertence. Então, y é maior do que 2, tal que o número y pertence ao conjunto dos números racionais, representado aí pela letra Q. Veja o símbolo de pertence é esse ezinho aí, tá? Meio curvadinho. Item C. 2x menos 1 é menor do que 3. Perfeito. Tentar isolar a letra. O menos 1 está subtraindo no lado esquerdo. Vai passar para o outro lado, o quê? Somando. Isso, se lembra a história do arco-íris? Quem é pobre, quando passa o arco-íris, fica o quê? Rico. Ah, prof, fica rico porque encontra o pote de ouro, né? Isso mesmo. Então, menos 1 vai para o outro lado o quê? Mais 1. 3 mais 1, 4, né, prof? Perfeito. O número 2, eu vou tentar tirar ele dali. Qual a operação que ele está fazendo com o x? Professor, não tem sinal entre o número e a letra. Quando não tem sinal, está o quê? Multiplicando. Então, o 2 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. Então, x é menor do que 4 dividido por 2. R$4 dividido para duas pessoas, R$2 para cada um. Então, representa lá o 2 na reta numérica. À esquerda do 2, números decrescentes. À direita do 2, números crescentes. Então, representa isso aí na nossa reta numérica. Bom, apareceu o sinal de menor. Tem o sinal de igual? Tem a representação do igual, que é aquele tracinho embaixo? Não, professor, não tem. Então, a bolinha é o quê? Aberta. E eu quero os números o quê? Menor do que 2. Então, o tracejado vai vir antes do 2. Como é que a gente fala isso aí na notação matemática? Primeiro a condição, depois a qual conjunto pertence. Então, x é menor do que 2, de tal forma que x pertence ao conjunto dos números racionais. Perfeito. Questão de número 2. Represente matematicamente cada fala e depois calcula o valor da incógnita. Então, vamos lá. Item A. O menininho fala, um número x somado com 5 é maior que 16. Ora, como é que faz isso? Ah, prof, muito fácil. Um número x somado mais 5 é maior do que 16. Olha lá a simbologia matemática. Ah, como é que resolve agora? Ah, prof, o 5 está somando, vai para o outro lado o quê? Subtraindo. Então, 5 vai para o outro lado subtraindo, 16 menos 5, 11. Então, x tem que ser um número o quê? Maior do que 11. Então, representando isso na reta numérica aí, coloca o número 11, representa a retinha numérica, bolinha aberta, porque o 11 não faz parte, ou seja, tem que ser os números maiores do que 11. Então, bolinha aberta e vai para o lado direito, ok? Porque eu quero os números maiores do que 11. Item B. A menininha fala o seguinte, ó. Subtraindo 7 de um número y, obtém um número menor que 13. Ah, então como é que a gente faz isso aí? Y menos 7 é menor que 13. Não é isso que a menininha disse no texto? Como é que resolve? Professor, o menos 7 ele está subtraindo. Vai para o outro lado, somando. Tá pobre, fica o quê? Rico, né, prof? Isso mesmo. Então, y é menor do que 13 mais 7. 13 mais 7, 20. Como é que representa isso na reta numérica? Ah, professor, muito fácil. Posiciona ali os números na reta numérica e eu quero os números o quê? Menor do que 20. Então, bolinha aberta no 20 e venho para o lado esquerdo tracejado. Muito fácil, hein, prof? Beleza, meu querido. Vamos lá para o próximo item. Questão de número 3. Para cercar um terreno quadrado, usei mais de 40 metros de cerca. Qual o valor mínimo da medida de seus lados? Então, veja, eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou pegar um quadrado de lado x, ok?
Bom, para cercar essa área quadrada, eu vou usar o quê? Mais de 40 metros. Então, o perímetro, ele vai ser o quê? Maior do que 40 metros. Ah, como é que eu calculo o perímetro de um quadrado? Ah, professor, o perímetro é a soma de todos os lados. Então, soma todos os lados lá do quadrado. Como é que soma? X mais x mais x mais x tem que ser igual, tem que ser maior do que 40. Ah, um tchan mais um tchan mais um tchan mais um tchan, eu tenho o quê? 4 tchan, né, prof? Perfeito, então 4x maior do que 40. O 4 está fazendo o que ali com a letra? Ah, professor, não tem o operador. Quando não tem sinal ali de operação, está fazendo o quê? Multiplicando. Se está multiplicando, vai para o outro lado o quê? Dividindo. Então, x tem que ser maior do que 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 é 10. Então, o valor numérico da medida dos lados desse terreno, o valor mínimo, né? É o quê? 10 metros de lado. Ou seja, se eu tenho ali um terreno quadrado com cada lado maior do que 10, o perímetro vai ser maior do que 40. Ah, professor, muito fácil, hein? Perfeito. Vamos para a próxima questão. Mariana estava dirigindo para a casa de sua mãe. Após percorrer 2/3 do percurso total, ela parou para abastecer o carro. Ela sabe que esse posto está localizado a 150 quilômetros do seu destino. Qual é o comprimento total do percurso? Então, simbolizei ali o percurso total pela letra X. Então, ela fez ali o percurso em 2 etapas. Primeira etapa, 2/3 do percurso e parou no posto de gasolina. Então, 2/3 do percurso mais 150 quilômetros é igual ao percurso total. 2/3 do percurso é 2/3 de x. Então, é 2/3 vezes x. Bom, basta calcular agora, resolver aquela equaçãozinha. Prof, como é que resolve? Ah, isola na letra. Isola na letra. Prof, mas tem um 3 ali dividindo. Ah, esse 3 está complicado. Então, beleza, meu querido. Como é que a gente faz aí para descomplicar? É aquele número 3 que está dividindo ali, que está te complicando? Então, lembre-se, uma equação é igual a uma balança. O que eu faço de um lado, se eu fizer do outro lado, fica tudo certinho, a balança continua em equilíbrio. Isso eu quero dizer, então, que eu vou multiplicar todo mundo por 3. Então, multiplicando todo mundo por 3, ok? Fazendo ali a distributiva, o chuveirinho, eu tenho essa operação aí. Então, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 450, 3 vezes 150, 450. 3 vezes tchan, 3 tchan. Perfeito. Ah, ali, prof, R$6 dividido para 3 pessoas, fica o quê? R$2 para cada um. Perfeito. Ah, o 2x está fazendo o que do lado esquerdo? Está somando. Vou jogar ele para o lado direito, o quê? Subtraindo. Professor, a letra pode ficar do lado direito? Pode, meu querido, não tem problema. A única regrinha, a única técnica que a gente tem que se atentar é o quê? Que a letra, no final, tem que ficar sozinha. Então, 2x vai para o outro lado o quê? Negativo. 3x menos 2x, x. Então, x é igual a quanto? 450. Então, mas quem é x? O percurso total. Então, é 450 o quê? Quilômetros. 450 quilômetros é o percurso total. Fácil, né, prof? Beleza. Próximo. De uma turma de estudantes, 2/5 vão participar do curso de férias. E os 18 estudantes restantes não participarão. Quantos estudantes há na turma? Então, beleza. Primeiro passo. Formaliza a turma com uma letra. Ah, eu vou falar que o total de estudantes, quantidade de estudantes é igual a T. Ok. Então, 2/5 vão participar do curso. E 18 alunos não vão participar.
Então, 2/5 de t mais 18 é igual a t. Então, ou seja, 2/5 da turma total, mais os 18 restantes, que não vão participar, é igual à quantidade total de estudantes. Perfeito, agora basta resolver a equaçãozinha. Ah, prof, já sei. Aquele 5 ali está complicando nossa vida. Então, prof, vou multiplicar tudo por 5. Sim, isso mesmo, meu querido. Parabéns. Multiplique todo mundo por 5. Fácil, né? Ah, prof, essa dica foi legal. Mas lembre-se, tem que ser todo mundo, ok? Quando eu multiplicar por 5, os 5 vezes 2 é 10. 10 dividido por 5 é 2. O que eu quero dizer é que o 5 está multiplicando em cima, está multiplicando embaixo, o mesmo número, então eu posso cancelar. Então, o 5 multiplicando em cima, multiplicando embaixo, cancela. Então, fica o quê? 2t. 5 vezes 18, 90. 5 vezes t, 5t. Perfeito, prof. O 2t está somando, passa para o outro lado o quê? Subtraindo. 5t menos 2t, 3t. 3 está multiplicando. Passa o quê? Dividindo, né, prof? 90 dividido por 3, 30. Então, na turma, há 30 estudantes. Meus queridos, muito obrigado aí por mais essa videoaula e até o nosso próximo vídeo. Um abraço, bons estudos!